Bom dia, então, a todos. Vamos na nossa apostila de filosofia, fazer a correção da atividade, para a gente poder dar continuidade. O pessoal está entrando ainda. Bora lá? Ficou as atividades da página 36, isso? Respondem para o prof aí. Trinta e 36, né? Vamos fazer a correção, então, da 33 primeiro. Na 33, estava falando assim, ó. Faça um relato de como seria sua cidade ou seu país se ainda valesse a ideia de isonomia, que todos são iguais perante a lei, tá? Isonomia significa que todos são iguais perante a lei. Nós já fizemos a correção dessa? Beleza, então. Então, vamos na 36. Ficaram duas questões para serem respondidas no caderno, né? Ponto de partida. A número 1 diz assim: por que não falar a respeito de política pode ser considerado uma opção? Uma opção política. De que maneira esse posicionamento reflete a visão negativa das pessoas a respeito do tema? O que vocês colocaram nessa número 1? Eu coloquei assim: os pontos positivos daqui da nossa cidade, né? Ah, não, peguei e coloquei pela página errada. Vou falar agora. Porque você comenta, para você comentar uma opção, mas você tem o direito, e todos nós temos, de ir lá e comentar ou voltar, tanto faz. Isso. Direito de você querer comentar sobre política, discutir sobre política, é uma opção de cada indivíduo. Tem pessoas que não gostam de falar sobre o tema. Isso não significa que ela não tenha direito político, e isso não significa que ela não entenda do processo político. Simplesmente ela não gosta de fazer a discussão com outras pessoas, tá? É uma opção. Só que sabemos que é importante para a nossa cidadania nós estarmos sempre interagidos sobre os assuntos políticos que ocorrem na cidade, no estado e no país, certo? Quem colocou mais ou menos dessa forma, ok. A Isa colocou que às vezes as pessoas escolhem não dar uma opinião ou escolher um lado. Isso, as pessoas às vezes não gostam, né, de ficar defendendo lado A, lado B, às vezes por isso que elas não dão a opinião. Mas isso não significa que elas não tenham direito e que elas não entendam do processo. Ok. A Carol colocou um tema sem credibilidade. Nós temos que saber, Carol, que a política ela tem um papel fundamental, né? Muito importante na vida de nós cidadãos, tá? Então, nós temos sim que estarmos interagidos do assunto, conhecermos, tá? Aprendermos sobre política. Isso é fundamental para a nossa cidadania, ok? Discutir, dar a sua opinião, não é tão necessário às vezes, né? Às vezes a pessoa não gosta de ficar comentando sobre a política,
mas isso não significa que ela não tenha que estar atento ao que está ocorrendo em nossa sociedade sobre o contexto político, tá? Nós temos que estar interagidos, sim. Temos que se informar, tá? Temos que ter conhecimento sobre a política. Isso faz parte do processo de cidadania. A número 2 diz assim: como modificar a visão negativa das pessoas a respeito da política e ampliar o debate com relação ao tema? Poderia garantir benefícios à população? As pessoas hoje não querem ficar discutindo porque não querem defendê-la em lado A nem lado B. Hoje a política virou muito partidária, as pessoas não querem entender o processo, querem defender partidos. E defender partido não é discutir política, né? Mas o que poderia ser feito? O que poderia ser feito para modificar essa visão negativa que a política hoje traz? Eu coloquei assim, eu acho que o nosso país tinha que ter governantes que não roubem e que tenham responsabilidade. Diminuir a corrupção, né? Pessoas que entram no poder, né, da política, porque a política ela é um poder. Só que quando chegar lá, pensar no coletivo, né? Pensar em todos, não pensar em benefício próprio. Infelizmente hoje as pessoas que estão nos representando politicamente, né, não são todos, não podemos generalizar. Mas algumas pessoas acabam pensando em benefício próprio, e política não é isso, é pensar no bem de todos, né, na coletividade de todos. Isso, Manu colocou, mas se deixassem isso para lá, haveria melhorias mais significantes nas cidades. A gente não pode deixar a questão política, se a gente deixar muito na mão de todo mundo, né, as pessoas tendo conhecimento, exercendo direito ao voto, entendendo do processo político, já ocorre tanta corrupção. Imagine se nós deixássemos isso para lá. Então, nós não podemos, nós temos que sempre estar atentos, né, sobre o que está ocorrendo politicamente no nosso país. Isso, é isso aí, Isa. A gente acho que poderia modificar quando a política trouxesse mais benefícios, né? Mais melhorias. Quando ela parar de tirar do povo, né? Quando ela devolver, né? Quando ela fazer aquilo que realmente deve ser cumprido perante uma legislação. Aí acho que as pessoas vão começar a valorizar um pouco mais. As pessoas estão muito desacreditadas politicamente hoje por tantos escândalos, né? Por tanta corrupção que vem ocorrendo. Mas, assim, nós temos que pensar, né, positivo e tentar sempre mudar o cenário político. Porque nós temos, né, esse poder em nossas mãos na época das eleições. Analisar com coerência o candidato, o partido que ele está inserido, analisar as ideias, né? Não votar porque conhece, porque gosta, porque é padrinho, porque é madrinha, porque é amigo do, entendeu? Para pensarmos num coletivo. Aí a política, eu também acho que ela, né, será vista com outros olhos. Muito bem. Nós temos ainda na página 36 que vai falar assim, ó, a política unindo teoria e prática. Nós sabemos que a política, na sua teoria, no papel, né, às vezes na fala defendida por alguns políticos, ou até na nossa legislação, ela é muito bonita, correto? Quando as pessoas falam né, da política, quando você escuta um candidato, né, se apresentar, defender as suas ideias, nós sabemos que é tudo muito lindo. Mas quando esse poder da política vem para a prática do dia a dia, do cotidiano, nós sabemos que é totalmente ao inverso, né? Do que aquilo que eles prometem, daquilo que eles falam, né, que vão realizar. Nós sabemos que no dia a dia, a prática da política, ela é totalmente, às vezes, até mesmo ilusória, né, para a população. O que vocês acham sobre a teoria e a prática dessa política?
Vamos lá, para vocês darem a opinião de vocês. Vamos participar. Pensem na política, na teoria, e pensem na política na prática do dia a dia. Tem muita diferença? Eu acho que sim. Como ocorrem essas diferenças? Porque na teoria, a pessoa ela pode falar tudo que ela quiser, mas aí na prática, muitas vezes ela nem obedece às normas da política. Eu Nós acho, não acabamos sei. de estudar que a nossa Constituição brasileira, ela é muito linda na teoria também, nós não vimos, né? Nas aulas anteriores. E nós sabemos que na prática ela ocorre de uma outra forma, né? Infelizmente. A Manu colocou, porque tem muita corrupção. Na teoria, era para o dinheiro ser investido. Existe muita corrupção, né? Na teoria, no papel, tudo muito bonito, esse dinheiro teria que ser devolvido em investimentos, em educação, em saúde, né? Só que na prática, nós sabemos que não ocorre da mesma forma. Então, é isso que vem falando na página 36 e 37, tá? Vamos na página 38 da apostila agora. Prometem tudo e não fazem nada. É isso aí. O falar, né? O convencer o indivíduo, mas na prática a gente realmente conhece, né? Os desafios da política. Quem quer iniciar a leitura? Enche o cidadão de esperança. É isso aí, Ana Júlia. Você fala, agora encontrei um candidato coerente, né? Agora vamos ter uma resposta da política. E quando entra no poder, age de uma forma totalmente diferente. Mas nós não podemos desacreditar enquanto cidadãos, tá? Temos que temos que pensar sempre numa política melhor. Quem quer iniciar a leitura? Vamos lá? Eu leio. Guilherme Monteiro. Cadê o Guilherme Monteiro? Quem falou eu leio? Eu. O Maicon. Vai, Maicon. Então, depois o Guilherme. No capítulo anterior, vimos que o Pode começar. desenvolvimento das cidades contribuiu para tornar realidade à nossa volta o que é hoje. Desse modo, é necessário entender as mudanças que ocorrem para compreender melhor os desafios que existem e os que ainda surgirão. Ao mesmo tempo, é preciso aplicar o resultado dessa reflexão, encontrando formas de realizar ações efetivas na sociedade para manter o que precisa ser preservado e mudar o que precisa ser modificado. Como toda ação possui uma intenção, uma ideia por trás, é importante não somente saber o que deve ser feito, como saber aplicar aquilo que se deseja, ponderando as consequências. Vai, Guilherme. Vai, Gui. Segundo parágrafo aí, teoria, prática. Peraí. O Guilherme tava jogando, né, Guilherme? Cala a boca aí, deixa eu ler. Proporcionar para as pessoas esses bens, isso é o motivo pelo qual elas se juntaram em uma comunidade. Seria mais importante a realização dos cidadãos que cuidam dos assuntos da polis. Gui, Continua? não, Gui. Ali, ó, teoria e a prática. Segundo parágrafo. Página 38.
Achou? Achei. A teoria e a prática se unem na política de tal modo que não podemos falar com elogios de um político que seja somente técnico, prático ou que seja apenas teórico. É preciso unir as duas qualidades para que, no exercício da cidadania, todos possamos contribuir para o bem-estar da população da melhor maneira possível. Isso. Grifem esse parágrafo que o Guilherme acabou de ler, todo mundo. Olha que interessante, tudo isso que nós estávamos discutindo sobre a teoria e a prática, né? Na política, de tal modo que não podemos falar em elogios de um político que seja somente técnico, né? Que seja somente com teorias. Nós precisamos falar dele também na prática, certo? Ele não pode ser só teórico, só falar, só iludir, né? É preciso unir as duas qualidades para que no exercício da cidadania todos possamos contribuir para o bem-estar da população da melhor maneira possível. Então, a política precisa ser exercida também por teorias, por projetos, né? Porque a política precisa de um planejamento, mas ela não pode fugir da prática, né? Ela tem que atender à realidade do dia a dia. Quem quer ler o terceiro parágrafo? Posso ler, prof? Ana Júlia, quer ler? Pode. Não, é a Camila. Tá. Como uma pessoa poderia contribuir para a felicidade das pessoas sem entender o que essa felicidade significa? Como alguém poderia propor mudanças que colaborassem com a vida de uma sociedade sem conhecer a visão que seus integrantes têm do mundo ou entender o que eles sentem ao viver naquele ambiente? Como alguém que compreenda essas questões vai ajudar os demais se não souber debater o assunto e sugerir medidas que melhorem realmente o cotidiano das pessoas, explicando como elas devem ser postas em prática? O objetivo da política é, cuidando dos assuntos de uma comunidade, garantir a felicidade de todos, mesmo que alguns tentem utilizá-la para seus objetivos egoístas. Esses objetivos egoístas são quando essas pessoas que estão nos representando politicamente pensam somente em si ou pensam somente naquele grupo de pessoas que estão ali aliadas a ele, né? E isso não é pensar politicamente, certo? Aí diz assim no último parágrafo: a união entre o conhecimento teórico prático em ações políticas pode ser vista na criação de políticas públicas que atendam aos interesses populacionais, garantindo seu bem-estar e segurança. Grifem também aí nesse último parágrafo, ó. A união entre o crescimento teórico prático. Eita, o André Ronaldo. 27 minutos, André Ronaldo, de atraso. Tava dormindo, era? Grifem, então, pessoal, esse último parágrafo aí. Então, temos que garantir o bem-estar e a segurança. Vinte e três, o que, Manu? Gente, vamos procurar entrar nos horários da aula, porque depois a prof não vai mais ficar aceitando, tá? Muito atraso assim, ó. 15, 10 minutos é normal, a gente também se atrasa de uma aula para outra.
Mas 27, 20 minutos é muito tempo, tá? Na próxima aula eu não vou aceitar. Temos que estar atento para os horários das aulas, ok? Olha lá. Nós temos ainda na página 38 uma atividade. E ela diz assim: com base nas discussões propostas até agora, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Façam a leitura aí e vejam qual alternativa dessas vocês acham que é a correta. E mandam aqui no chat para a prof. Vou esperar vocês fazerem a leitura aí, tá? Qualquer coisa me chamem que eu estou aqui. Pronto? Olha só. Lê de novo a letra D e a letra A, para ver se realmente é uma dessas daí. Lê com atenção. Olha só a letra A, lê com atenção para ver se realmente é ela. É normal desconfiar dos políticos, já que eles ocupam uma posição em que devem pensar especialmente nos próprios interesses. O político ele deve pensar em seus próprios interesses. Essa afirmação já vai deixar a alternativa totalmente incorreta. Vamos analisar a D, onde a maioria acha que é a D. O bem-estar de parte da população é o objetivo da política e é o motivo de sua existência, de seus estudos e de suas ações. A política ela tem que pensar somente no bem-estar da população? Ela só no bem-estar? O que seria esse bem-estar? Aqui ele não está definindo, está falando no bem-estar da população. De uma forma geral, ele tinha que estar especificando, né? Que tipo de bem-estar? Saúde, alimentação, moradia, saneamento básico. Também não é a D. Olha lá. A C está falando que a política é algo que se realiza na prática, no dia a dia, em contato direto com as pessoas. Nós precisamos só da prática para a realização da política. Nós acabamos de ler que ela é um conjunto, ela precisa tanto da teoria quanto da prática, né? Por que da teoria? Da teoria porque ele precisa de um planejamento, precisa seguir regras, uma legislação, uma constituição. Letra B, vamos analisar a letra B. Aristóteles descrevia o ser humano como um animal político, porque cada um pode lutar pela própria felicidade. Mas, coletivamente, podemos lutar pela felicidade de todos. Os políticos, quando eles se unem, eles podem pensar na felicidade, né? Nas necessidades de todo mundo? Sim. Então, a letra D é a correta. Foi a última que sobrou, né? Então, marquem a letra B e já podem passar um certo aí e colocar a data, 16/6, na página que nós estamos fazendo hoje, tá?
Bora lá. Próximo conteúdo. Pensar para si e para todos. Quando nós falamos, pessoal, pensar para si e pensar para todos, o que vocês entendem desse título aí? O que seria pensar para si e, ao mesmo tempo, pensar para todos? Liberem o microfone aí e comentem com a prof. Lembre-se que as participações também contarão com um ponto, tá? Pensar para Prof, si, pensar para todos, não é só Foi 50 Olha, de uma vez. Vai, Camila. Fala de novo o que você perguntou, prof. Não tá prestando atenção. O que seria pensar para si e pensar para todos? Tem empatia. Pensar no que é melhor para todos. Ou, tipo, se você gostasse de Isso. essa mesma coisa com você, e você não vai fazer com os outros. Pensar para si é quando nós pensamos em benefício próprio. Analisamos as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos, certo? E tentar realizar. Isso é pensar para si, para mim. Quando nós pensamos para todos, num coletivo, nós temos que ter, primeiramente, a empatia. O que é a empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Como se colocar no lugar do outro? Analisando as dificuldades do outro, analisando as necessidades, o que ele, né, precisa ser modificado. E dentro da política, em primeiro momento, temos que pensar para todos. Politicamente, não temos que pensar para si. A política não é para pensar para si, nas suas vontades, nos seus desejos. Se você entra, né, nesse papel, se você faz parte da política, você tem que pensar no coletivo. Em nenhum momento dentro da política tem que se pensar para você, olhar para o seu próprio umbigo e ver as suas necessidades. Você tem que analisar as necessidades de um coletivo de pessoas. Vocês viram aí? E aqui na página 39, olha lá, no segundo parágrafo, diz assim, ó: em nossas ruas, bairros e cidades, existem problemas que afetam a todos nós. E é natural que, por conta disso, desejamos vê-los solucionados. Então, se existe algo que eu quero que seja modificado no meu bairro, na minha rua, eu não estou pensando só em mim. Eu estou pensando num coletivo, que vai ter melhorias para mim, mas para outras pessoas ao mesmo tempo. A política, por se preocupar com a felicidade e o bem-estar geral, tem o papel de refletir e pensar em soluções para esses problemas. Por isso que, pensando politicamente, ela tem que sempre agir, pensar em ou para todos, né? No entanto, não basta pensar que para isso basta que cada pessoa seja o mais feliz possível. Dentro da política, não tem que pensar em desejar, realizar o desejo de uma pessoa, fazer com que aquela pessoa fique feliz. Não. Ela tem que sempre pensar no coletivo. Lá no último parágrafo da página 39, diz assim: a política possui um importante papel de aproximar pessoas com visões e vontades diferentes entre si e fazê-las realizar, como acontecia na Ágora Ateniense, um debate de ideias em que cada um aponte os pontos a favor e contra as propostas realizadas para a comunidade. Por meio dessas discussões, devem sempre ser públicas e acessíveis às pessoas,
seja em ao vivo, pela imprensa, pela internet. Elas podem tomar conhecimento do que está sendo pensado a respeito da sociedade em que vivem e tomar ou não partido a respeito da defesa de alguma dessas ideias. Por isso que fala que sempre essas audiências, né, elas têm que ser públicas, porque os nossos representantes políticos, eles têm que pensar num coletivo. Claro que ninguém vai pensar da mesma forma, nunca ninguém pensa da mesma forma, mas eles têm que pensar em como juntos irão sanar as dificuldades apresentadas por toda a população, né? Por isso que nós não temos só um único representante político, nós temos uma demanda, né? Nós temos vários políticos que eles têm que pensar juntos em soluções, né? Para tentar agradar o maior número de pessoas. 40, página 40, vamos lá? Para a gente poder adiantar aí a apostila. Estamos quase terminando já, né, nossa apostila de filosofia. Ética e a política. Nós sabemos que a ética, ela faz parte de uma virtude, né? A ética, ela é implantada através de virtudes no indivíduo, junto com a moral, ok? Aí diz assim, para que o bem-estar da sociedade seja garantido, é necessário que tanto a população como os políticos tenham uma postura ética, racional e voltada para a virtude. Não adianta, gente, nós cobrarmos dos nossos políticos o tempo todo uma postura coerente, uma postura correta, né, de suas ações, se nós, indivíduos, população, agirmos de forma incoerente, se nós não tivermos ética. Às vezes nós queremos cobrar tanto dos políticos, mas as pessoas acabam o quê? Vendendo o voto, né? Trocando o seu voto por um favor. Às vezes a pessoa tem necessidade de, em um determinado momento, né? Passando por alguma dificuldade, e aí o político vai lá, acaba ajudando ela, e aí ela vai lá e troca, dando o seu voto, né? Então, as pessoas, a população, os indivíduos têm que também agir de forma ética e coerente, não vender o voto, não trocar o voto, não votar, né, em determinados candidatos porque conhece, porque tem afinidade, acha que vai estar lá dentro e vai te auxiliar, né, vai te ajudar de alguma forma. Não, a população também tem que ser ética, né, quando se trata do termo política. Tudo ok até aqui? Estão compreendendo? Alguma dúvida? Mandam no chat para a prof se vocês têm alguma dúvida. Ok? Tudo certo. Então, o segundo parágrafo, ele diz assim: um dos graves problemas que levaram nossa sociedade a muitas vezes considerar as pessoas que se envolvem na política como egoístas, gananciosas e não dignas de confiança é o fato de que alguns, ao atuarem politicamente, não agem pensando no coletivo, mas sim na própria felicidade e bem-estar individual, ou de pessoas próximas, como parentes e amigos, igual nós estávamos discutindo. A falta de senso de cidadania e coletividade corrompem a ideia de política e a capacidade desta de trazer benefícios para a comunidade, pois os que agem desta maneira costumam tornar privado, individual ou de um pequeno grupo aquilo que deveria ser acessível a toda a população, ou ao menos a maioria das pessoas. Um político pode defender
que uma praça seja construída no seu bairro para ter um espaço verde agradável em sua vizinhança. Enquanto há outros bairros que precisam muito mais daquela estrutura. Um cidadão pode exigir em que uma assembleia que o governo não permita que em seu bairro passem caminhões desviando-os para outro bairro que, tendo ruas mais estreitas, vai sofrer mais com a presença deles. Então, esses políticos, eles precisam ter, né, coerência. E, infelizmente, a maioria não tem. Pensam, né, está trazendo melhorias para o bairro, mas está pensando somente naquelas pessoas que ali estão inseridas, né? Não está pensando em que outros bairros necessitem mais, né? De uma praça, de uma área verde, de um asfalto, de uma iluminação. Esses exemplos acontecem no cotidiano de diversas comunidades pelo mundo e muitas vezes geram um efeito dominó, imaginando que o outro, ao propor, debater uma ideia, faça aquilo buscando o próprio bem, considerar os demais. As pessoas envolvidas acabam respondendo a esse comportamento do mesmo modo, ou seja, buscando seus objetivos pessoais, como forma de se protegerem, prejudicando o bom funcionamento daquela sociedade. Quando as pessoas agem em benefício próprio, né, elas prejudicam, elas afetam, elas destroem, né, toda uma sociedade. Para combater esse comportamento tão prejudicial, as pessoas devem se envolver cada vez mais nos assuntos da comunidade, discutindo, propondo ações que garantem o bem-estar coletivo. Isso deve ser feito de maneira positiva e leal com os demais, não através de conflitos, de brigas, né, com xingamentos, ofendendo um ao outro, mas pensar sempre em como melhorar, né, a situação de todos, ok? Então, a ética, ela faz parte de uma virtude que ela não tem que ser compreendida somente por políticos, mas por toda a população. Na página 41, vocês têm um textinho sobre o diálogos, tá? Esse textinho eu vou deixar para vocês fazerem a leitura em casa. Aí nós vamos lá, na página 42, para a gente poder encerrar a nossa aula. Eu vou deixar a atividade para vocês, tá? Olha lá. Na número 1, tá pedindo assim, indique a alternativa que complete corretamente as frases a seguir. Aí nós temos as alternativas abaixo. A, B, C e D. Vocês vão ler cada alternativa e vão completar essas frases acima. Na número 2, está pedindo assim, em sua opinião, atualmente existem políticas do pão e circo? Justifique. Lembra que eu já expliquei para vocês a política do pão e circo, né? Que era uma forma que ocorria lá em Roma de agradar a população, né? Dando comida à população, levando ela para assistir grandes espetáculos, para elas esquecerem dos assuntos políticos, tá? Então, essa questão, vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa, e aí vocês vão responder para a prof. E me enviar, tá bom? A número 2, para vocês pesquisar. A número 1, estão colocando que é a letra D. Não é a letra D. Vamos lá, responder a número 1. Qual alternativa dessas vocês acham que é a correta? Camila acha que é a A. Maicon a C. Manu a C. Não é a A e nem a C. Ei, hoje vocês estão ruins, hein? Estão só chutando, não estão lendo.
André Ronaldo, Richard, Luiz e Maicon acham que é a B. Isabela também. É a letra B. Vamos completar lá. Diz assim: a política tem como objetivo principal o desenvolvimento tecnológico. E por conta disso, deve refletir e pensar sobre os problemas da comunidade. Os debates sobre temas de interesse das pessoas devem ser sempre públicos. Devem ser sempre sinceros, perdão. Muitas vezes movidos pelo receio de que o outro esteja sendo solidário, agimos de igual maneira como forma de proteção. De novo, né, Iago? Sobrou só ela, né? Muito bem, Richard. Não chutou, leu. Tava fácil, né? É, gente, não pode ficar só chutando, não. Tem que ler. Tá. A 2, então, vai ficar para vocês pesquisarem, tá? O que foi, então, a política do pão e circo? E vocês vão colocar se atualmente existe esse tipo de política de uma outra forma que possa ocorrer dentro da sociedade, tá? Então, a número 2 vai ficar para casa para a gente fazer a correção na próxima aula. O próximo conteúdo vai falar sobre a boa política. O que seria uma boa política? Tá? Eu quero que vocês vão ficar com essa leitura para casa sobre a boa política. Vocês vão pontuar no caderno, após a leitura, o que seria essa boa política, tá? Vocês vão colocar itens que seriam necessários hoje dentro da sociedade para se exercer uma boa política, ok? Aí nós já vamos encerrar. Então, no caderno, tá? Deixa eu colocar no chat. Ó, no caderno, levantar pontos de como seria o exercício de uma boa política. Aí na próxima aula, cada aluno vai ler o seu, tá? Valendo ponto. Tá? No caderno, vocês vão levantar, então, esses pontos de como seria o exercício de uma boa política. Para a próxima aula, no caderno, tá? Aí vai ficar para casa também a 46 e a 47, última questão, tá? 46 e 47. Então, nosso próximo encontro será feito só para correções, tá? Deixa eu fazer a chamada, pessoal. Não saiam ainda não, tá? Vou para a chamada. Deixa eu só anotar aqui. Eu vou chamando e aí pode saindo de um por um, tá? Vou chamando aqui na ordem que está no chat. Ana Júlia, manda um oi aí. Terminamos a apostila. Ana Júlia pode sair. Anotou tudo, né, Ana? André Luiz tem que entrar mais cedo na aula, viu, moço? Entrou bem no finalzinho. Você e o André Ronaldo. André Luiz pode sair, André Ronaldo também.
Já anotei o nome de vocês. Diego, manda um oi. Isso. Gabi também pode sair, manda um oi. Guilherme Monteiro. Guilherme Monteiro. Isabela. João Vitor. Oi, prof. Tá aí, tá? Camila. Oi. Carol. É porque tá na ordem do chat. Carol. Manu. Iago. Maria Eduarda. Mariano. Maicon. Isso, podem saindo. Richard. Pode sair. O Evelyn. E Yasmin. Aê! Beijo, até a próxima aula.